Palavra de Deus e a fé. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Certa vez, ao meditar em Mateus capítulo 14, mais precisamente depois de Jesus ter proporcionado para a multidão o milagre da primeira multiplicação dos pães, e em seguida a esse episódio ordenou a seus discípulos que entrassem no barco e navegassem para o lado oeste, enquanto ele ficaria despedindo a multidão e, posteriormente, sobe em um monte com a finalidade de orar sozinho, e ao chegar à noite ele ainda estava sozinho. Enquanto isso, o barco com os seus discípulos já se encontrava no meio do lago e eles enfrentavam dificuldades por conta do agito das ondas e a força do vento. Fiquei imaginando que estavam se sentindo em pânico e que provavelmente os seus discípulos encontravam-se amedrontados na imensidão e escuridão do mar. Foi quando, pela madrugada, o mestre resolve ir até eles caminhando pelas águas. Ao verem Cristo, a sensação de medo cresceu, pois exclamaram dizendo que era um fantasma. Os gritos devem ter sido intensos. Jesus logo se identificou e lhes disse que era para não temer. Ele estava ali com eles. Pedro, ainda incrédulo pelo que estava vendo e tomado de grande medo, mas sabendo que o Senhor era a sua segurança, sem demora disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." No que Jesus de imediato lhe respondeu: "Pode vir." Aqui acontece um fato que poucos discernem. Pedro, ao ouvir a voz de Jesus, obedece-lhe e passa a caminhar conforme a palavra que Cristo lhe falara, e o milagre de andar por sobre as águas aconteceu. Pedro, ao obedecer ao que o Senhor lhe dissera, teve a oportunidade de experimentar o sobrenatural da fidelidade de Cristo e sua palavra lançada. Ao desacreditar daquilo que Jesus havia lhe dito, Pedro se entrega ao que via e sentia, os ventos fortes, e começa a afundar. Jesus socorre Pedro e diz-lhe que a sua fé era pequena justamente por ter duvidado, ou seja, desobedecido da sua palavra. Lembremos-nos sempre que não andamos pelo que vemos, mas por fé. Jesus venceu o mundo com sua obediência àquilo que era a vontade do Pai. E ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E, vivendo a vida com o mundo e um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. Morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. A nossa fé está intrinsecamente relacionada com nossa obediência a Deus. Partindo dessa premissa, é correto afirmar que a palavra de Deus é o poder que irá alimentar a nossa fé. O justo viverá pela fé, ou seja, o justo viverá pela obediência. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Então, como justos, justificados por Jesus em sua cruz, precisamos andar pela fé e não por nossa visão, nossos sentidos. Se considerarmos a palavra de Deus verdadeira, então jamais poderemos considerar as evidências de nossos sentidos, por mais que eles se apresentem latentes e se mostrem contrários aos pensamentos de Deus. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Hebreus,
capítulo 11, versículo 1. Se cremos na palavra de Deus como poder que aciona a nossa fé, então, e muitas vezes, será necessário que ignoremos e desconsideremos aos nossos sentidos. O tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão são todos sentidos que correspondem àquilo que é a orientação daquele que nasce da carne, ou seja, daquele que descende de Adão e sua natureza corrompida pela ação do pecado. Se estamos em Cristo, já recebemos a vida dada por Deus, novo nascimento, e como consequência temos de volta a natureza de Deus em nós e voltamos a ser a imagem de Deus. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Ao cristão se faz necessário relacionar-se em obediência à vontade de Deus. Esta relação só passará a existir quando o crente se apegar de modo correto com a sua palavra, sendo ouvinte e praticante. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Quando alguém passa pela experiência do novo nascimento, deixa a sua característica de ser nascido da carne e agora se torna gerado pelo Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. João, capítulo 3, versículo 6. Se o indivíduo é nascido do Espírito, um homem espiritual, então é fato que a palavra de Deus e a fé sejam imprescindíveis em sua vida. Sendo assim, precisa ter um caminhar de fé alicerçado na palavra de Deus. Ou seja, a sua fé somente brotará através da palavra de Deus. E isso quer dizer que a sua fé não pode se relacionar com algo fora da palavra de Deus. Quando isso ocorre, estaremos gerando superstição ou misticismo. A verdade é que a sua fé não deve temer em crer na palavra de Deus. O homem nascido da carne vive por aquilo que vê e sente, ou seja, pelos seus sentidos. Mas o homem que nasceu de novo anda por sua fé na palavra de Deus. Quanto à oração da fé, muitas pessoas têm a ideia que isso sempre significa uma resposta imediata. Acho que se os resultados não se manifestam no mesmo instante, é porque não oraram a oração da fé. Sem dúvida, muitas pessoas, por exemplo, não recebem cura do Senhor para seus corpos porque querem sujeitar o Senhor a seus caprichos. Orar a oração da fé não quer dizer necessariamente que a resposta seja vista ou sentida imediatamente. É a oração de quem sabe o que diz a palavra de Deus. E assim fica absolutamente positivo que Deus tem ouvido sua oração e sabe que Deus fica, colocar entre aspas, obrigado por sua própria aliança a responder e manifestar os resultados pedidos. Deus pode fazer isso instantaneamente ou pode fazer gradualmente. Mas uma coisa é certa, Deus responderá a oração da fé. Depois de orar a oração da fé sobre o seu problema, o caso fica nas mãos do Senhor e Ele restaura. Se Ele o faz instantaneamente ou o cura gradualmente, não tem importância. Sua palavra permanece verdadeira e é nosso dever crer e não duvidar. Nosso dever é do crer sempre e nunca duvidar.
O relato de um testemunho nunca produzirá fé, mas sim o ouvir a palavra de Deus. Isto sim, definitivamente a produzirá. A palavra de Deus alimenta a fé, enquanto os relatos de nossas experiências alimentam nossos sentidos. Nossos sentidos não têm coisa alguma com a fé. A fé tem de ignorar nossos sentidos. Muitos dizem ver é crer, mas com a palavra de Deus, crer é ver. A fé traz à vista as coisas não vistas e torna tangíveis as coisas não sentidas. Quando a palavra de Deus difere os nossos sentidos, devemos deixar de considerá-los e caminhar na palavra. Quando fazemos isso, o Pai vai honrar sua palavra e a cumpri-la em nossas vidas. Pense nisso.